Repita comigo nessa noite e diga: fazei tudo o que ele vos disser. Senta adorando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nesta noite mediante a uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que leva o homem e a mulher ao céu de luz. Coisa boa é falar da sua poderosa palavra. Sabemos que os versículos que nós lemos trata-se a saber de uma festa de casamento. A Bíblia diz que havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. Perceba que Jesus foi convidado para estar presente àquela festa. Eu não sei se foi o noivo, eu não sei se foi a noiva, eu não sei se foi o pai da noiva ou a mãe da noiva, mas alguém atentou-se em convidar Jesus para estar presente naquele casamento. Casamento é uma das festas mais importantes da face da terra. E para o judeu, casamento é algo muito importante. O judeu é um ser humano bastante organizado. E a primeira verdade que eu aprendo é que ninguém faz festa para dar errado. Ninguém faz festa para que pessoas saiam falando mal da sua festa. Quem faz festa prepara o melhor. Quem faz festa quer que tudo esteja e seja perfeito. Verdade é que o casamento está acontecendo. E casamento judaico não é como o casamento aqui no Brasil, que marca-se a data, chamam os convidados e tudo começa e termina em um mesmo dia. Casamento judaico durava-se pelo menos 7 dias de festa, de alegria, de comemoração. Verdade é que a festa está acontecendo. E o texto sagrado diz que de repente o inesperável, alguém dentro daquela casa identificou que o vinho havia acabado. Vinho na Bíblia representa, tipifica, aponta para a alegria. Uma vez que o vinho acaba, acaba a alegria. Uma vez que o vinho acaba, aquela família seria desonrada diante de todos os que estavam presentes naquela festa. Uma vez que o vinho acaba, seria desonroso para o noivo daquele casamento. Verdade é que a notícia ruim chegou até Maria. A pergunta é: quem é Maria? Maria é alguém que foi edificada na palavra de Deus. Quem é Maria? Maria é alguém que foi cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira verdade que eu aprendo aqui no texto é que quem é edificada na palavra, quem é cheia da presença do Espírito Santo, em um momento de crise, em um momento de caos, em um momento de dificuldade, sabe qual é o direcionamento que precisa ser tomado para a glória e para a honra do nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou profetizar aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou levantando mulheres cheias da minha presença, aos quais terão o direcionamento certo para a glória
e para a honra do nome do Senhor. Perceba que Maria, ela é tão edificada por Deus e pela presença de Deus, que ela é aquela ao qual o anjo se apresentou diante dela e disse: Maria, mulher agraciada, Deus achou graça sobre ti, e sobre ti nascerá o Salvador de toda a humanidade. A Bíblia diz que Maria recebe esta promessa. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora perceba os meses de gestação de Maria. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: o que você carrega dentro do ventre? Ela respondia: a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Pelo menos 9 meses Maria andando de um lado para o outro, carregando dentro do seu ventre a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E não fica por aí. Maria vai ter a experiência de viver e de conviver com a palavra pelo menos por 30 anos. Porque Cristo aqui começa o seu ministério com 30 anos. E com 30 anos de idade, ele é convidado a estar presente naquele casamento. A festa está acontecendo. E quando a má notícia chega para Maria, a Bíblia diz que Maria vai levar o problema para Jesus. O problema para Jesus. O problema para Jesus. Sabe qual é o problema de muita gente? É que eles levam o seu problema para quem não pode resolvê-lo. Mas o grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão que eu resolvo. Coloca na minha mão que eu opero. Coloca na minha mão que eu faço milagres extraordinários. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: para de contar o teu problema para quem não pode resolver. O grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão aqui nessa. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: coloca na mão de Deus que eu resolvo. Estava bom o retorno. Se pudesse deixar do jeito que estava bom, profeta. Senão não consigo pregar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: leve o seu problema para quem pode resolvê-lo. Perceba que quando chega até Maria, Maria vai levar para Jesus. Se fosse nos dias atuais, pessoas iam expor na capa do Facebook dizendo: o vinho acabou. Iam expor no stories do Instagram dizendo: o vinho acabou. Ia colocar no status do WhatsApp dizendo: o vinho acabou. Só que quando o problema chega para Maria, a Bíblia diz que ela leva para quem pode resolver. Quem é edificada na palavra não vai sair contando o defeito de A e de B e de C para qualquer um. Quem é edificada na palavra não pega o problema e sai expondo o problema por aí. Quem é edificada na palavra, ela coloca o problema no altar, ela coloca o problema nos pés do Senhor, porque é Ele que pode resolver todas as coisas. Aleluia. O texto diz que alguém, irmão, naquela festa, chega até Maria e diz: Maria, o vinho acabou. Eles não têm mais vinho. E eu disse que vinho representa, tipifica a alegria. Uma vez que o vinho acaba, acaba a alegria da festa. Uma vez que o vinho acaba, eles seriam desonrados diante de todos os seus convidados. A notícia que chega até Maria é uma notícia ruim. Só que Maria pega a notícia ruim e transfere para Jesus.
Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: faça uma transferência aqui nessa noite. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que os discípulos estão em uma embarcação, e o texto sagrado diz que o vento está soprando, a tempestade está assolando, e o mestre está dormindo na proa do barco. Parece que eu vejo Pedro tomando a frente, dizendo: não precisa despertar o mestre, porque de barco eu entendo, de pesca eu entendo, de peixe eu entendo, de vento eu entendo, de tempestade eu entendo. Fica tranquilo, a minha experiência vai fazer com que esse barco não afunde. Mas Pedro percebe que o barco estava quase afundando. A pergunta do Espírito Santo aqui nesta noite é: vai deixar o barco afundar? Vai deixar o barco naufragar? Ou vai chamar Jesus para fazer o milagre? A Bíblia diz que o barco estava quase afundando, quando de repente parece que eu vejo Pedro dando uma chacoalhada no mestre, dizendo: mestre, não te importa que nós estamos perecendo? A Bíblia diz que Jesus se coloca de pé e libera uma palavra dizendo: acalma vento, acalma a tempestade, e ouve-se uma grande bonança. Eu vou profetizar, deixa eu ver se alguém pega. O grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão nesta noite os teus problemas. Oh glória. Maria vai até Jesus, e quando ela chega até o mestre, ela diz: eles não têm mais vinho. Jesus dá uma resposta para ela dizendo: o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sabe que Jesus está dizendo: não é no teu tempo, é no meu tempo. Quem sabe entrou alguém aqui que está ansioso demais, está querendo que Deus faça, está querendo que Deus abra, está querendo que Deus cure, está querendo que Deus salve, está querendo que Deus opere, mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, libera uma palavra aqui nesta noite e diga para a minha igreja que eu não atraso e nem adianto, mas eu chego na hora certa. Na hora certa! Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo. Diga, fica tranquilo. Está tudo no controle de Deus. Está tudo no... Vou profetizar, deixa eu ver se alguém pega. O grandão está na casa e está dizendo: está tudo no meu controle. Oh glória. Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria vai fazer algo extraordinário. Ela vai mostrar o que é uma mulher edificada na palavra. Porque quando Maria recebe esta palavra, ela não vai ficar bicuda, ela não vai ficar triste, ela não vai querer ir embora daquela festa. Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí o texto diz que quando ela recebe essa mensagem, ela vai até os serviçais daquele casamento e diz: fazei tudo o que ele mandar. Fazei tudo o que ele mandar. Fazer tudo o que ele mandar. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: quem é edificada na palavra não anda onde quer, não fala o que quer, não faz o que quer, só anda baseada na palavra, vive baseada na palavra, vive a sua vida, seu casamento, seu ministério no centro da palavra de Deus. Ela olha para o servente e diz: fazei tudo que ele vos mandar. Maria está olhando e está dizendo: esse aí eu conheço, já fazem 30 anos. Fazei o que ele mandar e vai dar certo. Oh, glória. Tem muita gente que quebra a cara, irmão, porque quer andar aonde ele quer andar, quer fazer o que ele quer fazer, mas o grandão está dando direcionamento para alguém aqui nesta noite: ande na minha palavra, vive a minha palavra, faça e cumpra a minha vontade dentro da minha palavra. Oh glória. Fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos mandar. Aí o texto sagrado diz que naquele ambiente de casamento tinha algumas talhas, 6 talhas de
pedra. O texto diz que Jesus dá uma ordem dizendo: enchei as talhas de água. Peraí, perceba que nós estamos falando de um casamento. Pastor Daniel, para que servia essas talhas? Essas talhas ali servia, louvado seja o nome do Senhor, para a purificação, para lavar as mãos e para lavar os pés. Parece que eu vejo alguém pegando as talhas e dizendo: essas talhas aqui não vai servir para ornamentação do casamento. Então pega essas talhas aqui e coloca de lado, pega essas talhas aqui e coloca de canto. Deixa eu conjecturar que nesta noite as talhas estavam esquecidas. Quem sabe aquelas talhas estavam empoeiradas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus inicia os seus milagres em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Mas eu quero crer aqui nesta noite, meu pastor, que o primeiro milagre que Jesus fez naquele casamento foi encher aquilo que estava vazio. Foi encher aquilo que estava vazio. Foi encher aquilo que estava vazio. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: o primeiro milagre que eu vou fazer aqui nesta noite é encher aquilo que estava vazio. Eu não tenho problema com isso, irmão. Quem sabe alguém esperou alguém chegar aqui para adorar o nome do Senhor. Não tem problema com isso. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, abra a tua boca em alto e bom som e profetiza que eu vou encher aquilo que estava vazio. Tem dia que eu prego na igreja que eu pastoreio, tem 3 pessoas, irmão. As cadeiras faltam voar, porque eu não estou preocupado com quantidade de pessoas. O grandão está na casa e está dizendo: aonde tiver 2, aonde tiver 3, eu vou encher da minha presença. O primeiro milagre que Jesus faz é encher aquilo que estava vazio. Eu quero conjecturar que nesta noite aquelas talhas parecem com a minha vida e a tua vida, porque outrora alguém olhou e disse: não serve. Outrora alguém olhou e disse: não vai dar. Outrora alguém olhou e disse: deixa de canto. Só que a Bíblia diz que o meu Deus, Ele pega o pobre do pó, Ele pega o pobre do monturo, Ele levanta e coloca para assentar entre príncipes. O Deus que eu sirvo é o Deus que pega aquele que ninguém quer e levanta diante da sua presença e deposita sobre ele o seu Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que Ele pegou os seus tesouros mais preciosos e depositou sobre vaso de barro. O grandão está na casa e está dizendo: aonde tiver um vaso, aonde tiver um homem e uma mulher desejoso para ser cheio da sua presença, ele está na casa e está dizendo: é a noite, é a noite, é a noite, é a noite que eu reservei para ti. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do outro lado, diga para ele: nesta noite Jesus vai encher aquilo que estava vazio. Existe um vazio dentro do homem, existe um vazio dentro da mulher, existe um vazio dentro do adolescente, existe um vazio dentro da criança, existe um vazio dentro do jovem. Que carro novo não preenche, casa boa não preenche, conta bancária gorda não preenche, um cigarro de maconha não preenche, uma carreira de cocaína não preenche. Mas existe um vazio dentro de cada ser humano que só a presença de Deus preenche. Só a presença de Deus. O texto diz que Ele dá uma ordem dizendo: enchei as talhas de água. Enchei as talhas de água. O texto diz que são 6 talhas. Eles enchem as talhas de água. Quando eles enchem as talhas de água, ele libera uma palavra dizendo: levai até o mestre Sala. Pastor Daniel, quem era o mestre Sala? Era alguém responsável pela ornamentação
daquela festa, pela organização dos convidados daquela festa, pela organização da comida daquela festa e pela organização do vinho daquela festa. O mestre-sala está presente àquele casamento. Aí Jesus dá uma ordem dizendo: levai até o mestre-sala. A Bíblia diz que quando eles apresentam ao mestre-sala, que ele bebe a água transformada em vinho, ele fica encabulado. Ele vai até o noivo daquele casamento, daquela festa, e faz a seguinte pergunta para ele: todo homem coloca o vinho bom primeiro e depois o inferior, mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Primeiro, a pergunta é: aonde o milagre aconteceu? Perceba que nas talhas tem água, perceba que na taça tem água, perceba que na boca do mestre-sala é vinho. Eu vou repetir: nas talhas são água, na taça é água, na boca do mestre-sala é vinho. Pastor Daniel, aonde o milagre aconteceu? No percurso do caminho, no percurso do caminho. Quem é que não se lembra? Ele olha para Abraão e diz: Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. Sabe qual é o problema de muita gente? Parou na beira do caminho, estacionou na beira do caminho, mas o grandão está na casa e está dizendo: quanto mais tu marcha, mais eu te dou. Quanto mais tu avança, mais eu te dou. Quanto mais tu caminha, mais eu te dou. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui desta noite, eu diria: levanta diante da presença de Deus e começa a caminhar diante do seu altar. Dá, irmão, com muito respeito e carinho, coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Dá uma chacoalhada nele, dá uma chacoalhada, acorda ele em nome de Jesus Cristo. Dá uma chacoalhada santa nele e diga para ele: a ordem do Espírito Santo é para marchar, 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 é para marchar. Moisés está diante do mar vermelho, começa a clamar a Deus. Deus olha do alto do céu e diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga para o meu povo marchar. O milagre aconteceu no caminho. O milagre aconteceu no caminho. O milagre aconteceu no caminho, porque nas talhas tem água, na taça tem água, na mão do servente tem água, mas na boca do mestre-sala é vinho. Quem é que não se lembra, irmão? Samaria está cercada, e o cerco, que era uma estratégia de guerra daquela época, está fazendo com que dentro de Samaria não tem comida. Eles estão comendo esterco de pombo, eles estão comendo cabeça de jumento, e tem uma mulher que na noite anterior cozinhou o seu próprio filho para se alimentar. De contrapartida, no leprosário, o que é que tem no leprosário? Só leproso. 4 leprosos distintos, que estão um olhando para o outro e dizendo: se a gente ficar aqui no leprosário, sabe por quê? Porque Samaria está passando fome. Como é que não está o leprosário? Porque Samaria é responsável pela alimentação do leprosário. Se em Samaria tem fome, como é que está o leprosário? Aí tem 4 leprosos, um olhando para o outro, dizendo: se a gente ficar aqui no leprosário, a gente vai morrer de fome. Se a gente ir para Samaria, a gente vai morrer de fome. Se a gente ir contra o exército sírio, então somente morreremos. Eles vão olhar um para o outro e dizer: se for para morrer, a gente vai morrer tentando. A gente vai morrer tentando. A gente vai morrer tentando. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que queria desistir, queria chutar o pau da barraca, queria abandonar a fé, queria desistir de tudo, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando sobre você nesta noite fé, eu estou colocando sobre você nesta noite autoridade, eu estou te dando poder aqui nessa noite.
Caio, são 4 sandálias havaianas, indo em direção ao exército dos sírios. O texto diz que enquanto eles estão se movimentando, Deus faz soar no exército dos sírios som de uma carruagem muito grande, som de um grande exército. A Bíblia diz que quando eles ouvem aquele som, eles batem em retirada, eles deixam tenda, eles deixam ouro, eles deixam prata, eles deixam comida. Quando os 4 leprosos chegam no arraial do exército dos sírios, eles encontram ouro, eles encontram prata, eles encontram tendas repletas de comida. A pergunta é: aonde o milagre aconteceu? No caminho. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: te posiciona diante da presença de Deus, porque a palavra de Deus para você nesta noite é: levanta a cabeça, sacode a poeira, se coloca de pé diante da minha presença e marcha, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória! Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus não vai agir por você. Deus não vai agir no seu casamento. Deus não vai agir no meio dos teus filhos. Deus não vai agir no teu ministério. Deus não vai agir no teu casamento. Deus não vai agir lá no teu trabalho. Deus não vai agir na tua vida. O pregador ficou louco, não. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, libera uma palavra e diga para a minha igreja que eu não vou agir. A pergunta é: Senhor, se o Senhor não vai agir, o que é que o Senhor vai fazer? Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou reagir à ação da minha igreja. Quem vai orar é você, quem vai jejuar é você, quem vai se levantar é você, quem vai pagar o preço é você, quem vai se posicionar é você. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você age, eu reajo em teu favor. Tem coragem de dizer isso para o teu vizinho de banco? Diga para ele: Deus não vai agir. Diga, irmão, Deus não vai agir. Deus vai reagir à tua ação. Quem vai agir é você. Quem vai agir é você. Quem vai agir é você. O céu vai reagir. O milagre aconteceu no caminho. Talvez você já ouviu falar acerca da mãe que desistiu do filho. Ela orava pelo seu filho. E quanto mais ela orava, mais trabalho o menino dava. Porque é assim, irmão. Quando você começa a orar por alguém, às vezes o esposo da irmã tomava uma caixa de cerveja. Ela começa a orar, passa a tomar 2, 3. O filho chegava meia-noite em casa, aí você começa a pagar um preço por ele, ele amanhece o dia na rua. Porque assim, Ezequiel vai para o meio de um vale de osseca e diz: enquanto eu profetizava, aconteceu um rebuliço. Então, meio à oração, aquela mãe percebeu que o menino, em vez de melhorar, estava piorando. O negócio estava ficando mais complicado, mais difícil. Um dia ela olhou e disse: não oro mais. Porque quanto mais eu oro, mais trabalho ele dá. Quanto mais eu oro, mais difícil o negócio fica. Ela disse: eu não oro mais. Mas naquela noite, o Senhor deu um sonho para o menino. Um sonho profético. Ele acordou desesperado de madrugada. Correu até o quarto da mãe, deu uma chacoalhada nela. E disse: mãe, acorda que eu tive um sonho. A mãe olhou para ele e disse: meu filho, que sonho foi esse? Ela disse: mãe, ele disse: mãe, o sonho era uma espécie de corrida. E a senhora estava em primeiro lugar. A senhora era a primeira.
Eu estava sobre a arquibancada. Da arquibancada eu via que a senhora estava em primeiro. E da arquibancada eu via o troféu que estava para quem ganhasse em primeiro lugar. Mãe, o troféu era a coisa mais linda. Eu estava naquela arquibancada e gritava em alto e bom som. E o meu grito era: não para, mãe. Não para, mãe. Não para, mãe. Porque vai valer a pena. Só que de repente, mãe, eu percebi que a senhora não estava correndo. Eu percebi que a senhora estava andando. E quando a senhora começou a andar, as demais mulheres começaram a passar à sua frente. Daqui a pouco eu percebi que a senhora não estava andando. A senhora estava se arrastejando. E daquela arquibancada eu gritava em alto e bom som, desesperado. E dizia: não para, mãe. Mas de repente eu percebi que a senhora parou. E quando a senhora parou, mãe, eu acordei desesperado. Estou aqui na frente da senhora para contar esse sonho. Aquela mãe, quando recebeu esse sonho profético, ela colocou o joelho no chão, ela colocou a boca no pó, pediu perdão para Deus e disse: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que o meu milagre estava mais próximo do que eu imaginava. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, eu diria: corra em direção ao teu milagre. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, eu diria: ande em direção ao teu milagre. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, eu diria: rasteje em direção ao teu milagre. Mas não pare, não desista. O teu milagre está mais próximo do que você imagina. Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu vim direcionado pelo Espírito Santo de Deus aqui e dizer: nem que seja para uma pessoa só. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, rasteje. Mas não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. A palavra de Deus que eu tenho para você é: vai valer a pena. Vai valer a pena. O mestre Sala está com aquela taça de vinho. Ele vai até o noivo e disse: todo homem, eu sou o mestre Sala, de casamento eu entendo, de festa eu entendo, e todo homem aqui em Israel serve o vinho bom primeiro, mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Sabe o que isso significa? Lá fora a alegria é passageira. Lá fora tem gente que se alegra com um copo de cachaça, mas o efeito da cachaça vai embora. E aquilo que parecia ser alegria se torna em tristeza. Mas aqui dentro não. Aqui dentro a gente vive de glória em glória, de vitória em vitória na presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: sabe por quê, Daniel? Porque eu não dou qualquer coisa para a minha igreja. Aleluia. Quando o mestre Sala olha e diz: tu guardou o melhor vinho até agora. Sabe por quê, irmão? Porque lá fora o diabo quer dar qualquer coisa. Lá fora o diabo olha e diz: dá qualquer coisa que eles aceitam, dá qualquer coisa que eles se alegram, dá qualquer coisa que eles vão levando a vida do jeito que dá. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a minha igreja não recebe qualquer coisa, a minha igreja não come qualquer coisa, a minha igreja não se alimenta de qualquer coisa. Ei, o que Deus tem para você é o melhor. É por isso que o salmista Davi salmou de hoje dizendo: me leva a pasto verdejante, me leva a pasto verdejante, me leva às águas tranquilas. O grandão está na casa e está dizendo: o melhor dessa terra para você. Você pega aqui nessa noite. Guardaste
o melhor. Aí eu me recordo daquela canção que diz: quem já pisou no santo do santo não consegue viver em outro lugar. Não consegue viver em outro lugar, oh glória. Você está no melhor lugar da face da terra. Aqui nesta noite, pastor Daniel, aonde? No centro da vontade de Deus, na casa de Deus. Na casa de Deus tem pão, na casa de Deus tem água, na casa de Deus tem alegria, na casa de Deus tem. Se coloque sobre os teus pés. Festa que Jesus está. Não acaba com vergonha.